Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Este curso ele foi criado para ser presencial aqui no Lar Espiritual Seara de José, mas devido às circunstâncias estamos fazendo ele online para quem está entrando agora, para quem está conhecendo agora. É um curso onde nós estudamos o Livro dos Espíritos e estamos aguardando aqui o nosso companheiro, o Newton Júnior. Daqui a pouco estará aqui. Teve um contratempo, mas em alguns minutos ele deve estar chegando. Por isso, eu estou abrindo, em respeito a todos que estão aí, para que a gente possa acompanhar pelo menos os eventos que nós vamos fazer. Eu vou adiantar essa parte e daqui a pouquinho a gente já vai colocar aquela abertura costumeira. E daqui a pouco o Newton está aí, já falou para nós iniciarmos. Daqui a pouquinho ele já está aí, ele vai explicar direitinho o que aconteceu. Afinal de contas, estamos pagando um cachê muito alto, né? Para ele, para que ele possa dar essa aula. É claro que é brincadeira, mas nós vamos aguardar um pouquinho mais. Atrás de mim, que vocês devem estar vendo, hoje estamos homenageando a nossa cidade, a cidade de Santos, através do drone, né? Um passeio pela cidade de Santos, uma cidade tão linda. Para aqueles que são de fora, que não conhecem, venham conhecer a cidade de Santos, que tanto nós amamos, os santistas amam essa cidade. Eu quero dar o primeiro recado para vocês. Esse recado é interessante porque bate no seguinte: você gosta de pãozinho, todo mundo come o seu pãozinho diário, né? E hoje é o dia do pão solidário. Dá uma olhada aí, ó, 16 de outubro, o pão solidário é assim, o pessoal pega 30%, né, aonde você encontrar esse banner do pão solidário, 30% das vendas do pão francês, ele vai ser revertido para a caridade. E eu falo isso porque quem me passou isso foi da Pinheiro Machado, da panificadora Pinheiro Machado, aí na esquina, né, da Evaristo com a Pinheiro, do Toninho, do pessoal aí, lá da panificadora. E o que acontece? Eles vão reverter para a Vó Benedita. E outras padarias também estão fazendo isso. Então, hoje é dia de comer pão, gente. É dia de solidariedade. A gente vai comer um pãozinho bem gostoso e, ao mesmo tempo, vamos ajudar as instituições, né, com o pãozinho francês, porque para eles tudo é dinheiro. E a gente sabe muito bem o quanto é difícil, né, você manter uma instituição, porque são as pequenas coisas que se acumulam que tornam mais difíceis para você poder levar uma instituição. A gente sabe disso, o Seara de José, outras instituições, aí o Ismênia, o Luiz Monteiro de Barros, então, que tem muitas atividades assistenciais, é tudo muito complicado. Então, o Pão Solidário hoje, vai lá, você que é aqui do bairro do Campo Grande, vai. Se você não for, vai aí numa padaria, vê se tem esse banner que eles colocaram na frente. Não tenha dúvida que você vai estar ajudando também as instituições de caridade. Tá bom, gente? Vamos participar, vamos divulgar. Eu quero avisá-los também, enquanto a gente aguarda o nosso querido irmão voltar, aparecer, né? Porque ele está justamente com um probleminha na moto dele, já está vindo para cá correndo, né? Nós vamos ter terça-feira, de novo, uma reapresentação. Eu gostaria muito que você assistisse, se emocionasse. Não é toda hora que a gente tem uma possibilidade de assistir uma peça dessa, da Madre Teresa de Calcutá. Então, nós resolvemos passar agora, terça-feira, em vez do Seara News Entrevista, nós vamos colocar aí, o espetáculo vai ser online, da Madre Teresa de Calcutá, bem atual, falando, você vai ver uma Madre Teresa também falando da pandemia, falando do vírus, nos orientando e nos emocionando, mostrando a humildade e a simplicidade que a Madre Teresa tem nas suas atitudes. Então eu gostaria de convidá-los todos a assistir. Será agora dia 20, terça-feira, às 20 horas. Nós vamos colocar no ar, através da atriz Cícera Carmo e do Vidar Santos, né, do grupo Carcará Voador, que é um grupo teatral. Nós estamos aí convidando vocês a assistir. Venham se emocionar conosco mais uma vez. Está muito atual, está realmente bem atual aquilo que ela vai falar e vai mexer com os nossos corações. Por favor, divulguem.
se você não vai poder assistir, divulgue, até porque vai ficar lá no Face, vai ficar no YouTube, vai ficar em todas as nossas redes sociais, né? Hoje estamos trabalhando com 6 redes sociais, então, por favor, divulguem pra gente essa peça da Madre Teresa de Calcutá. E eu quero convidá-los também, a partir sem ser esse sábado, o outro vai começar o que a gente denominaria de Semana Espírita, né? Mas olha só o cartaz aí. É a Semana Espírita, mas não é, porque não será feito numa semana, será feito em 3 sábados, será totalmente online, ou seja, pela internet, através das redes sociais, né? A 58ª semana vai ser no dia 24, sem ser esse sábado ou outro, dia 31 de outubro, dia 7 de novembro, elas terão todas início, essas lives todas começarão às 20 horas, e a primeira pessoa convidada, que a USE de Santos sempre convida o pessoal da região, né, na maioria das vezes, acho que 90% das vezes foi isso, o Dr. Fernando Guimarães, no dia 24 de outubro, ele vai falar de mente sã, corpo são. É claro, todos com um aspecto doutrinário, da doutrina espírita também envolvido. Mente sã, corpo são, Dr. Fernando Guimarães, dia 24 de outubro. Teremos também, já no outro sábado, no dia 31 de outubro, o Dr. Davidson Lemela, falando de ansiedade, um olhar sobre a ótica da reencarnação. Ansiedade, um olhar sobre a ótica da reencarnação. Também muito importante, um assunto que nos evidencia até o momento que estamos passando. E no dia 7 de novembro, teremos a oradora e a escritora, nossa amiga, conhecida aqui na região e também em vários lugares do Brasil, Eulália Bueno. Eulália Bueno, dia 7 de novembro, é hora de servir ao Cristo, tá? Lembrando que a transmissão será feita por essa produtora aqui do Seara de José, a JM Vídeos, e também estaremos na página da USE Santos, das redes da caridade, né, seja do Instagram, do Facebook e do YouTube, tá? Então é uma rede, é um pool de redes sociais aqui de toda a região na transmissão para todas as pessoas que estejam interessadas. Tá bom, gente? Por favor, divulguem. Nós temos, às vezes, possibilidade de divulgar e não divulgamos, guardamos para nós a informação. Então eu peço a vocês, principalmente os trabalhadores, aí o pessoal, os alunos do NED, que façam a divulgação desses eventos. Parece que estamos recebendo o nosso amigo que está chegando aí, tá? Estamos já preparados, a postos para colocarmos o nosso primeiro vídeo, tá? Que é o vídeo de abertura. Então eu gostaria que você acompanhasse. Na volta ele já vai estar com a gente aí, o nosso querido irmão, tá bom? Vamos lá? Vamos acompanhar então a abertura de hoje, a preparação de hoje, e daqui a pouco nós voltaremos. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
Ok, pessoal, então fizemos a abertura já com a presença do nosso companheiro Boa tarde, Newton meus Júnior. amigos. Boa tarde. Ele não, Tardo, mas não falho. ele não ia falhar porque não ia perder o cachê, né? O cachê aqui é alto, então com certeza ele estaria presente. Seja bem-vindo, Newton. Obrigado, Zé. Um abraço a Então, todos. só fizemos a abertura, dei os recados, agora fica à vontade aí. Você quer falar um pouquinho do que vai ser falado hoje? É continuação da semana passada, né? A pergunta de 63 a 65 sobre o desencarne, fala sobre o desencarne coletivo, que hoje é uma grande dúvida, né? Quando o pessoal morre, vai de um avião que está viajando da Europa para cá, com vários pessoas de vários países, né? Quando se desencarna, de que forma isso ocorre, né? De que maneira e aí, morreu todo mundo junto? No momento do acidente, 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, elas conseguem se ver, elas compartilham esse sofrimento? Como é que funciona isso? Então é uma colocação importante que a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é uma dúvida, inclusive várias pessoas me perguntam a respeito disso, né? E nós temos uma gama de informação a respeito dessa condição de desencarne. Que no caso me perguntaram recentemente, né, sobre o desencarne do Covid, né? Porque está sendo um desencarne coletivo, apesar de ser em vários locais, né? E não de uma forma assim brusca. Por isso que é importante a participação de vocês. Façam perguntas ou deem um alô. Sabe o que é interessante também? Você que não é de Santos, fale de onde você é, de que cidade você é, faça a sua perguntinha, ou concorde, pode discordar também, não tem problema nenhum. Claro, tá bom, gente? Mas é importante que vocês enriqueçam esse assunto, coloquem, façam as suas colocações, para nós é fundamental. Eu quero dar uma boa tarde aqui para a Sueli Manfredi de Júlio, para o Fernando Moura, para, vamos ver mais, Alcina Medeiros. Conheço a Alcina de algum lugar? A voz da multidão, Alcina Medeiros. Quase que sobrou para ti hoje, Alcina. Maria das Graças Moreira Lima, Maria da Graça, aqui a Nilza Rodrigues, Rosemary Caetano, boa tarde, Rosemary, um grande abraço para você. Maria Aparecida Gonçalves, Salete, Helena Marília, Cláudia Ribeiro. Claudinha, um beijo para você e pro jogo. Carla Renata Capasso, Antônio Luiz, Lúcia Atleta, Ondamar, um abraço. Ondamar, meu amigo Ondamar. Ondamar mora numa cidade linda, Long Beach. Conhece Long Beach? Long Beach, não, inclusive. Mais conhecido como Praia Grande. O nosso querido Ondamar, uma das duplas mais conhecidas do meio espírita e não espírita. Também. Isso. Um abraço, um grande beijo no seu coração. Urânia Trudes, Urânia, boa tarde, Urânia, saudade. Rosânia Galvão, Johnny Araújo Temples, e mais o pessoal que está entrando agora. E eu também quero agradecer o pessoal. Newton está no YouTube. Seja bem-vindo, Newton. Newton Pinheiro Filho, o que mais conhecido como espanhol. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver então a lição de hoje. Eu só queria dar um recado. Na realidade, faleceu a mãe da nossa amiga Fafá, a dona Vicência, e eu quero dar aqui nossos sentimentos do grupo, do NED. Foi relatado, né? Foi colocado no grupo de orações. E a gente quer dar um grande abraço, que Deus te conforte, porque sua mãe com certeza está muito bem abraçada, porque a espiritualidade com certeza está assistindo. Agora que possa confortar seu coração. Um grande beijo no seu coração, minha amiga Fafá. Bem lembrado. Podemos então? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Pergunta de 163 a 165. Prestem muita atenção aí na lição. Na volta a gente vai para as explicações aí para o Newton. Perturbação espiritual. Perguntas 163 a 165. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si. Ciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, depende da elevação de cada um.
Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida, no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar, e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, e até de muitos anos. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, pois esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado. Não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação. No entanto, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não entende por que elas não o ouvem. Esta ilusão dura até o completo despreendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que já não faz parte do número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto. O que lhe aumenta a ilusão é o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterro como se fora o de um estranho, e falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele reconhece a sua nova situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se imediatamente,
Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Tá claro. Vamos lá? Tudo bem, vamos lá. Vamos começar. Vamos Deixa lá, antes. Quer começar uma coisa, Zé? Não, eu quero dar uma boa tarde aqui para Cleodete Ortega Pereira. Boa tarde de Campinas. Campinas, um abraço ao pessoal de Campinas. A Vicentina Silva. Vicentina Silva, boa tarde. Ângela Castro, Janete Agunzo, boa tarde. Fernanda Moura, lá no YouTube, falou muito bom, vou compartilhar. E o pessoal está entrando aos pouquinhos aí. Por favor, vamos aí divulgando, né? Vamos compartilhando, que é mais importante. Compartilhamento para nós é fundamental. Fala um pouquinho, então, dessa parte aí. Então, uma coisa que eu queria comentar, eu tenho alguns amigos, até pessoas da família, que falam assim, puxa vida, o espírita só fala em morte o tempo todo. Inclusive eu do Dutra, só fala em morte, morte, morte. Eu sei que é complicado para a gente que está aqui com os familiares, curtindo a nossa vida doidado, né? A gente entender que em algum momento a gente vai largar tudo isso aqui e partir para a nossa realidade, que o mundo espiritual é a nossa realidade. Mas, entenda, como foi dito aí, o desencarne, a consciência do desencarne é muito importante para nós. Porque é inevitável, concorda? Vocês todos concordam comigo, né? Se alguém acha que não vai morrer, eu hoje estou desiludindo essa pessoa, porque todo mundo vai, não tem jeito. Nós vamos desencarnar, apesar que nós vivemos como se não fôssemos, né? Porque basta ver do jeito que está o conflito no mundo hoje, que se todos nós tivéssemos a consciência de que toda essa luta pelo poder, por ter, por ser pessoas bem importantes, muitas vezes até destruir o sonho de algumas pessoas para concretizar os nossos, se nós tivéssemos essa consciência, o quão mal estamos fazendo para nós, muito mais para nós do que para aquela pessoa, justamente por quê? Porque haverá um momento que a gente vai desencarnar e tudo isso vai ficar aqui, a gente não vai levar nada para lá, a não ser as consequências dos nossos atos e o que somos verdadeiramente. Se nós acordarmos para isso, o desencarne fica mais fácil. Quando a gente começa a negar, não quero nem ouvir falar em morte, vamos mudar de assunto. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, ou amanhã, ou depois, ou mesmo daqui a alguns anos. E ao desencarnar, a gente fica perdido. Porque nesse momento a gente estamos totalmente voltados para o mundo material. E não estamos preparados, ou pelo menos com consciência, da necessidade de estarmos de alguma maneira cientes de que isso vai acontecer. Foi comentado aí na pergunta 63, foi comentado na resposta da pergunta 63, que ela ditou que aqueles que desencarnam e vê o seu velório. É uma realidade, uma grande quantidade de pessoas ocorre isso. Ficam lá vendo o seu velório. E muitos poucos veem o seu enterro. Deixa eu só te interromper. Falando disso que você está explicando, a Dora Aparecida Nascimento Silva, ela falou assim, eu não gostaria de assistir o meu velório. Eu vou ser obrigada a isso? Não, Dora, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E você não vai assistir ao seu velório, com certeza. Porque só o fato de... Lembra na pergunta 163, se eu não me engano, 164, ele comenta o seguinte, de que se adquirimos conhecimentos da doutrina dos Espíritos, a gente fala porque nós estamos aqui nesse segmento. Mas o ser católico, evangélico, as filosofias fora da doutrina dos Espíritos, né, da doutrina nossa, dos Espíritas, né? Porque a doutrina dos Espíritos, na realidade, não é só dos Espíritas, não. Porque a partir do momento que o grupo de mentores orientam os católicos, é uma doutrina do Espírito. A espiritualidade está orientando os católicos. A espiritualidade está orientando os evangélicos. As espiritualidades estão orientando o candomblé, a umbanda e assim por diante. São espíritos orientando, mas dentro da sua cultura, dentro do seu paradigma religioso. O nosso caso são esses espíritos, que são Santo Agostinho, o Zéfaro e tantos outros, o Papa Emmanuel e tantos outros que nos auxiliaram para que o nosso codificador Kardec pudesse fazer todo esse Pentateuco, né?
Então, o que nós temos que entender? Temos que entender o seguinte, que a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, com certeza você não vai ao seu velório. Ao contrário, o seu desencarne vai ser gradual, né? Você vai se preparar. Ah, mas espera aí, aquele que tem um infarto, morre fulminante de repente, ele está sendo preparado, às vezes semanas, dias, até meses. Quando ele se desdobra, né, durante o sono, ele se encontra, o pessoal começa, lembra que você vai desencarnar daqui a uma semana, tantos dias? Então, aí ele vai preparando o espírito, né, para que quando chegasse aquele momento fulminante, ou até de acidente que fosse, ele está pronto para o desenlace. Isso são pessoas merecedoras, todos nós somos merecedores disso, todos nós somos. O problema é que muitas vezes nós fugimos dessa realidade. E essas pessoas que vêm ao seu velório são aqueles que não acreditam, que não aceitam, que fogem da realidade do desencarne de alguma maneira. E no momento é uma coisa brusca. Então você não sabe para onde vai, e como está preso à matéria, aos conceitos materiais, ele acompanha a família, porque normalmente é assim, aqueles que desencarnam e não estão preparados e ficam perdidos, que nem cachorro cai de mudança, que nem eu brinco, eles vão o quê? Eles vão atrás das pessoas que ele tem confiança, através de esposa, filho, pai, mãe. Eles vão atrás dessas pessoas e tentam conversar, falar e não conseguem, as pessoas não ouvem, né? Então, a partir desse momento, eles começam a seguir, vão ver aquela choradeira, como assim? Eu morri, como assim? De que maneira? E ele acompanha e vai no velório. Mas é que eu falo, isso é uma ignorância total dentro da doutrina espiritual. Das informações espirituais, né? É interessante. A Dora falou assim, que alívio. Ufa! Dora, fica tranquila. Quando você desencarnar, que vai ser daqui a 200 anos, 100 anos ainda, quando você 200 anos, 200 anos. Não, é judiar também de você, né? Quando você tiver 105 anos de idade, que você for desencarnar, não, mas que seja o melhor possível, mas quando você desencarnar, vai estar os seus amigos, vai estar os seus parentes, pessoas que você ama ali aguardando. Olha, você vai ficar aqui, ó, tá vendo? Onde apareceu. Olha, nós estamos voletando aqui. Então, lá na Praça Independência, bons tempos, né? Bons tempos que tinham bastante gente na rua e tal. Mas isso vai voltar. Nós estamos aqui voletando pela... Agora, falando um pouquinho sobre essa questão do desencarne no velório, qual é a postura que a gente deve ter dentro de um velório? Porque eu vou te explicar, e eu quero jogar para todo mundo, que quem não conhece o México, sabe, por exemplo, que no México o pessoal faz festa. Eles fazem não só festa para o dia de finados, como eles também, quando há um desencarne, também muitas famílias, quase 90% das famílias, já é tradição que eles levam aquilo de uma forma festiva. Se nós fizermos isso aqui, a gente vai tomar pedrada, porque não pode. Então, qual é a melhor forma de a gente lidar com isso? Porque a gente já viu tanto velório desagradável, né? Pessoas brincando, né? Ou aquela história, né? Puxa, ele era tão bom, o cara aprontou pra caramba a vida toda, né? Você fica falando que o cara era tão bom. E o cara tá... não se adora, uma outra pessoa que estiver no caixão, né, que tá vendo, fala, mas que esse cara é muito hipócrita, nunca gostou de mim, sempre me xingou. Se ele estiver ali assistindo aquilo, com certeza, eu tô falando, se ele estiver ali, fala, mas quem esse cara tá falando isso de mim? O cara não gosta de mim, nunca gostou, falava de mal de mim para todo mundo. E olha, normalmente esse espírito, né, que não conseguiu se desvencilhar aí do corpo físico, ele não está sozinho, está acompanhado. Né? E os caras ficam mesmo, o cara fala, por que tu não vai atrás dele e encher o saco dele? E essa inimizade, muitas vezes, ela é fortalecida através desse momento, às vezes. Entendeu? É uma... Então... gente, o que a gente fala é genérico, tá? Não é todo mundo, desencarnou, então, cara, esse meu tio era ateu, então ele deve estar no caixão. Não então, é assim, né? Não é assim, não tá? é dessa forma. Não é porque a pessoa não acredita, diga assim, eu não acredito na vida após a morte. Eu já ouvi falar hoje eu vi uma pessoa conhecida que falou assim, eu não acredito nisso aí não, cara, morreu, acabou. Mas como? Não, morreu, acabou. Então, essa pessoa que diz que morreu, acabou, não é que ela vai ficar no caixão dela e ver que não é bem assim, não. Essas pessoas, como ela acha que morreu, acabou, elas entram num sono profundo. Né? Elas desencarnam, porque quem comanda a nossa vida física e espiritual somos nós. A gente tem que entender isso.
não é espiritualidade, não são os obsessores, que a gente chama de obsessor, mas eu costumo dizer que eles não são os obsessores nossos, não. Eles são as moscas das nossas feridas morais, porque é assim que funciona. Você, antes de você detetizar a sua casa em cima de uma ferida, você mata aquelas 10 moscas, mas vai vir mais 10 porque você não cuidou da ferida. Então nós temos, todos nós, nesse planeta, nós temos as nossas feridas morais. E para essas feridas morais, chamam, por afinidade, né, a ressonância, chamam essas moscas, que são aqueles que querem, de alguma maneira, compartilhar conosco essa nossa ferida. Então, aonde nós estamos, lembra a pergunta 495, se não me engano, que há uma nuvem de espíritos à nossa volta, mas a nuvem de espíritos, a gente já imagina que é obsessor, não, mas a nuvem de espíritos também do bem, né? Nós estamos a nuvem, quem diz que não vier somos nós. Perfeito. Eu quero dar um oi aqui, ó. Tá entrando a Lady Del, Sicone, boa tarde. A Janice Bifulco, boa tarde. Oi, Janice. Olha, gente, essa pessoa é uma maravilhosa, é professora, inclusive, nossos parabéns pelo dia 15, né? Professora, uma pessoa maravilhosa, de uma sensibilidade que eu tive o prazer de conhecer. Um grande beijo sobre inclusive, dá os parabéns para nossa professora, Alcina Medeiros. Alcina! Professora Alcina. Alcina. E outra professora maravilhosa também, que tem uma dedicação pelas crianças, se dedica demais, é a Cláudia Ribeiro. A minha irmã, também. Que inclusive eu tenho muita, não só admiração, eu tenho muito amor pelaquela família. Então, um grande beijão para vocês. Então, e para todos os professores que com certeza estão nos assistindo. Com certeza. Né? A Janice Bifuco falou, explicação simples e objetiva. Muito obrigado. Essa é a explicação. A Delmira Sicone Moutinho, conhece, Delmira? Não, grande amor da minha vida. O grande amor. Ela falou assim que hoje é o dia do pão e que você é um pão. Ah, tá. Não foi ela que falou isso. É brincadeira, gente. Viu, Delmira? É brincadeira. Não, isso aí é senha. Ela falou do dia do pão, é porque eu saí daqui e como passar na padaria e comprar pão para entendi, tá certo. Gilda Almeida, seja bem-vinda, boa tarde. Cleonice Pedrosa Fernandes, Francisco Jorge, saudações. Cleonice está dando boa tarde para a gente. E agora a gente podia falar um pouquinho exatamente sobre esse processo. Nós falamos do ambiente do velório, mas o espírito, como é que funciona, por exemplo, quando você tem você não é enterrado, como é que é o nome? Perdi o fio da meada. Do quê? No memorial lá, quando a gente está lá no memorial. Aqui em Santos tem um memorial vertical lindo, né? Né? A gente tem... você está falando do velório, né? Qual é o nosso procedimento? Então, olha, funciona assim. Nós temos que entender que ali existe um espírito, né, que desencarnou. Ele, normalmente, a maioria dos desencarnados não estão no velório, como não estão no cemitério, né? A gente vai lá no cemitério fazer homenagem a eles, né, assim, no Dia dos Mortos. A gente vai fazer enterrar o corpo físico, né? A maioria dos espíritos não estão nem no velório, nem no seu enterro. Tá? A maioria. Existe algumas grandes quantidades, também existe uma quantidade, porque hoje nosso planeta são 7 bilhões. Quantas pessoas não morrem por dia, né? Dessas pessoas que morrem, tem alguém que está preso ao corpo e vai no seu velório, e vai no seu enterro, inclusive muitas vezes fica no seu caixão, sente até a decomposição. Mas esses são casos muito poucos. São aquelas pessoas que realmente têm um vínculo negativo muito grande, pessoas que fizeram muito mal e são muito presos à matéria verdadeiramente. Então, o que acontece? Quando existe esse desrespeito, de brincadeiras, ofensas, ou até falar que a pessoa é tão boa, né? Aquela hipocrisia, digamos assim. Se o espírito estiver lá, foi que nem nós comentamos. Com certeza ele vai ficar revoltado, porque aquele cara que falou que ele era uma pessoa boa, ele pode até se achar uma pessoa boa, mas ele percebe no campo áurico da pessoa, a energia, que ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele sente que aquela energia não é uma energia positiva. Então ele ressente um ranço,
né? E ele fica com uma certa raiva, uma certa indignação. Primeiro que se ele já está ali, né, no caixão, vendo o seu velório, ele já não está muito feliz, né? Já está meio revoltado pela situação. E sente aquela, às vezes, pessoas contando piada, como eu já vi, pessoas contando piada e assim por diante. Mas, o que acontece? Nós temos que entender que no velório está os familiares que estão sofrendo pelaquilo, aquela pessoa que fala que era uma pessoa boa, os próprios familiares sabem que ele está mentindo, porque, né, normalmente você tem aquele que fala isso, teve um entreveiro, não que realmente, aqueles que realmente acham que era burro, né? E outra coisa, existem os espíritos que estão ali por curiosidade também, porque nós estamos repletos de espíritos. No velório tem muitos espíritos que estão presentes ali e sabe do clima que está. Então, se você tem um clima de uma energia de hipocrisia ou de revolta nós podemos enganar os encarnados, mas os desencarnados a gente não engana, não. E essa semana eu estava vendo um livro, eu até aconselho que vocês leiam, chamado A Nova Jerusalém. Eu me esqueci agora do autor, mas ali fala o seguinte, que todas as nossas atitudes negativas, a espiritualidade contrária pega como se fosse um frasco de vidro, pega essa energia e coloca no frasco para ele poder se alimentar e fazer aquilo que eles querem, que é desarmonizar o planeta. Então, todos os nossos sentimentos, por isso que Kardec nos falava que nós não devemos alimentar o mal. Eu sei que está fora um pouco, mas só para a gente relembrar isso que é importante. Hoje, nós estamos vivendo num conflito. E se eu não sou uma pessoa do mal, né, ou não sou uma pessoa que quer o bem das pessoas, mas fico indignado, fico revoltado, de alguma maneira, eu estou alimentando essas energias. Parece uma bobagem isso, mas eu não falo mal de ninguém. Eu vou no Facebook e não compartilho aquela mensagem lá. Eu simplesmente me revolto, mas fico na minha. Mas ao me revoltar, eu gero uma energia, que essa energia, de alguma maneira, ela é captada pelo plano contrário, que eu não gosto do inferior, porque não existe ninguém inferior. O plano contrário, ele pega essa energia e, através dessa energia, ele se fortalece para continuar os conflitos que existem hoje. Então, por exemplo, se eles estão utilizando um político, não vou falar o nome, um político, que para prejudicar o país, ele faz com que essa energia de indignação, que eu falo que o cara é um corrupto, não sei o que, ele pega essa energia e é como se abastecesse esse político, para que ele tenha mais força e essa energia possa expandir a sua volta e contaminar aqueles que ainda têm dúvida de ser honesto ou não. Então é importante que a gente, né, só aproveitando essa abertura, que a gente, principalmente nós, como espíritas, que somos, ou que estamos, ou somos adeptos, tenhamos consciência disso. Limpar nossa mente, não alimentar. Está sempre com pensamentos positivos. Isso Jesus já nos falava, né? Então, voltando ao velório, a gente realmente tem que respeitar. Por exemplo, lá no México, eu sei, eles têm uma festividade muito grande, mas ali é o seguinte, ali aqueles que desencarnaram fazem parte dessa cultura. Então, deixar bem claro isso, né? Que o fato de estarem fazendo festa, para nós pode até chocar algumas pessoas. Mas para eles é uma homenagem. Normal. E até os espíritos gostam disso. Sim, os espíritos gostam disso. E se o espírito desencarnado estiver lá, ele com certeza vai ficar feliz por essa atitude, que é cultura deles, né? Diferente da nossa. Agora, deixar bem claro que aquilo que você falou, reitero aquilo que você falou, existe uma ajuda, existe um amparo espiritual naquele momento, né? Porque a primeira coisa que quando a gente desencarna, é um medo da solidão. Fica abandonado. Do abandono, da solidão. Isso não existe. Não, e o que é mais importante, viu, gente? O amparo não é na hora, não. O amparo vem antes. O amparo, a gente já é preparado, a gente já é amparado
de acordo com a minha capacidade de aceitação. Por exemplo, se eu sou um cara que aceito fácil, uma semana antes, 3 dias antes, eu vou avisando, olha, lembra do teu projeto reencarnatório? Olha, daqui a 3 dias você já estão te esperando, tua casa está lá, para você ir para lá, você vai ter que passar, beleza? Se eu não aceito, esse processo demora, às vezes, até meses. Vem preparando durante meses. Em muitos casos, veja bem, muitos casos, mas não é uma coisa, não, a gente tem que entender que há várias situações que as pessoas, às vezes, entram em coma como uma forma de preparar ela para o desenlace. Uma enfermidade que, digamos assim, essa enfermidade, o cara já era para ter morrido, está em coma, agora ele está no aparelho, colocaram no aparelho. Esse, às vezes, está preparando aquele espírito para que ele possa realmente aceitar o desencarne. Um caso assim também, que a gente sabe, o Alzheimer. O Alzheimer é um processo, não todos, tá, gente? Eu sei que o Alzheimer hoje é uma enfermidade que abala muita gente, né? Não é todos, cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas eu sei de casos que o Alzheimer, porque a pessoa é muito materialista, é muito metódica, é muito, sabe, presa à matéria, e ela, o próprio organismo, né, o próprio espírito inicia esse processo através dos mentores para que ele vá lentamente se libertando do corpo físico e do materialismo, tá? Vou falar de novo, não são todos os casos de Alzheimer, né? Tem várias situações, tem o Alzheimer por enfermidade, né? A pessoa adquire por enfermidade, por tóxico, tá certo? Então, não é todos os casos, cada caso é um caso, mas é só a nível de a gente fazer uma colocação. A Delmira está falando que o autor é Antônio Demarque, pelo espírito do irmão Vigílio, que é o do obrigado, Nova Jerusalém, é isso? Hã? Qual é esse? O irmão Vigílio é o desencarnado. Ah, o desencarnado, ok. O Demarque, se não me parece, ele é o psicógrafo. Eu lembrei a pergunta que eu ia te fazer, mas tem tanta gente fazendo pergunta aqui, vamos pela ordem aí que o pessoal começou. A Rosana, daqui a pouco a gente fala com a Janete e com a Ângela Canel. A Rosana Galvão de Oliveira colocou assim: fui no velório do primo do meu marido. Um velório muito complicado, onde o espírito se manifestou e questionou a ausência de uma das filhas e disse que estava com muito frio. Uma das pessoas que estavam lá falou para ele procurar a luz, porém ele disse que estava num lugar frio e sem luz. Ele foi uma pessoa totalmente descrente. Ó, eu vou falar uma coisa que Zéfiro colocou no livro dos médiuns. É coisa rápida. Que é mais ou menos assim: um passarinho morreu, né? Um passarinho tinha um ninho. Está no livro dos médiuns, tá? Acho que eu sou ruim de memória. Eu quisera ter memória do Dutra, né? Mas vocês podem procurar, que se alguém precisar me fala que eu vou lá e passo para vocês. Mas eu acho que é do 10 em diante, capítulo 10 em diante. 13, alguma coisa assim. Que falou assim: existia tinha um médium que gostava demais do passarinho que tinha, que estava na sua árvore lá, e ela tinha dado um filhote, né? E num dia que ele foi lá, o passarinho tinha sumido, galho, né? Aí o médium, isso foi na época de Kardec, né? No século XVIII. Aí o médium falou assim: pô, eu vou ver se eu consigo falar com a passarinha, né? Que ela morreu, né? Ele viu as penas tudo do chão, né? Mataram ela, quem será que fez? E convocou ela na reunião, pediu permissão, convocou. A passarinha, ela veio e falou assim: não, ó, realmente o seu gato me matou. Mas ó, vai lá, os meus filhotes estão em tal lugar assim, o ninho está caindo filhote, então ela pega ele e cuida deles para mim, tá bom? A Bela tá bom, obrigado. Aí Kardec pergunta para Zéfiro, né, se isso é possível. Aí Zéfiro só falou isso para ele assim: olha, se você numa reunião convocar uma pedra, ela vai te responder. Porque assim como existem espíritos zombeteiros aqui na sua dimensão, também do lado de cá. Então, eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando que esse caso foi um espírito zombeteiro, brincalhão, e que não é o desencarnado.
A gente tem que entender que muitas vezes o médium tendencia essas situações. Vamos analisar, vamos refletir, tá, gente? Eu gostaria que todos, né, refletissem comigo. Até o Zé pediu, o Zé também ajuda o Zé para refletir comigo. Por que refletir? Porque eu não tenho essa verdade. Eu tenho uma visão particular minha. Vamos pegar, eu estou com muito frio. Não foi isso que ele falou? Eu estou com muita fome. Eu estou num lugar escuro. Bom, se o espírito está com tudo isso, ele não está presente no velório. Ele teria que estar no umbral pessoal dele. Se ele tivesse no umbral pessoal dele, se ele é totalmente descrente, ele não estaria no velório dele. Ele estaria preso, como o André Luiz. Lembra do André Luiz, nosso lar? O André Luiz era descrente. E como ele não tinha nenhum conhecimento espiritual, de nenhuma religião, nenhum vínculo religioso, ele era materialista, a primeira coisa que aconteceu, ele caiu no umbral, porque a faixa vibracional dele, o máximo que podia chegar ficar é até ali. Tá certo? Então, não estou falando que é. Porque eu estou dizendo para todo mundo, né? Pergunta, será que o médium, não por maldade, mas por conceitos pessoais, não mistificou? Será que não foi um espírito que aproveitou a situação? Porque enquanto muitos estão chorando no velório, outros estão rindo, achando graça. Sabe que bando de bobão? Todo mundo, a morte não existe, está todo mundo chorando de bobeira. Né? Nós não temos essas pessoas aqui assim, que nem falou Zéfiro, no mundo espiritual também tem. Então, veja bem, não estou dizendo. E outra coisa, falar para o espírito, não é crítica, que está na situação ir para a luz e nem sabe como fazer isso. Né? Então, não é crítica, é para todos nós analisarmos, né? Até tranquilizar quem ficou preocupado se realmente aquela pessoa, aquele parente, estava naquela situação. E o que posso fazer? Fazer é orar, rezar muito por ele, que ele possa encontrar a luz dele, porque ele vai encontrar, com certeza, mais cedo ou mais tarde, como o André Luiz encontrou no momento certo, né? Ele vai encontrar a luz. Agora, temos que entender que essa escolha foi dele, né? A escolha da situação que ele está foi dele. Então, não é que ele está sendo castigo. Castigo não existe, tá? Em primeiro lugar, castigo não existe. O que existe são as consequências dos nossos atos. Então, é assim, esse momento ele está vivendo uma consequência da negação que ele teve. Mas ele tem toda a possibilidade, tem todo o amparo da espiritualidade, com certeza. Tem muita gente trabalhando por ele. E nós aqui temos que orar por ele. Tá bom? Além daquele amparo, a gente tem que entender que o processo de desencarne, assim como o processo de encarne, tanto que existem técnicos da desencarnação e da encarnação. Não é um processo tão simples assim, que você vai despertar rapidamente, assim como o pessoal acha, né? Tem às vezes as pessoas ficam em estado de torpor, né? Vivenciam o seu umbral, que nem você falou, e de repente você pode captar essas informações. Não quer dizer que ele esteja no velório. Exatamente. Não quer dizer que ele esteja no velório. O Zé velório. lembrou muito bem colocado pelo Zé. Essa informação pode ser, digamos assim, uma informação captada, né? Dele estar naquele meio, muito bem colocado, Léo. Muito bem colocado mesmo. Ele pode estar nesse local e ele simplesmente, aquela pessoa captou essa informação. Também é um caso. Pode ocorrer sim, pode captar a situação. Bom, vamos lá que tem mais gente para dar tempo. A Janete Agunço colocou assim: um grande amigo que infelizmente não está mais conosco disse-me que quando retornamos à vida, sempre voltamos com afins. Voltamos para nos aprimorar e resolver coisas que deixamos sem solução. Exemplificou como o pai vem como filho e etc. Isso procede? E quando uma pessoa tira a vida de outra? Muito bem lembrado. Não, procede sim. Procede sim. Eu gosto de falar muito do nosso lar, porque todo mundo diz, se todos já não viram, uma grande quantidade viu, e quem não viu, tem essa possibilidade de ver. Em nosso lar, a mãe de Lísias, que era o enfermeiro de André Luiz, depois ficou amigo dele, Dona Laura, ela volta para a espiritualidade para atender um processo de auxílio, né? Auxílio ao pai de Lísias.
E André Luiz, a mãe de André Luiz também, principalmente, essa é a coisa mais bonita que existe, que eu achei nessa mensagem. A mãe de André Luiz volta para o mundo material. Por quê? Porque o seu marido, o pai de André Luiz, né, ele quando encarnado, ele tinha duas amantes. Ele tinha duas amantes, que ele mantinha essas amantes, né? E quando ele desencarnou, o pai de André Luiz, ele foi também para o umbral, e essas duas amantes foram também. E as duas brigavam entre si pelo pai, deixando ele quase louco, totalmente destruído, não deixava ele se desenvolver, porque achava, ou seja, vingança, ódio, né? Porque as duas não sabiam que existiu. As duas amantes não sabiam que um existisse da outra, então ficaram com raiva dele, né? A mãe de André Luiz, como era uma pessoa mais evoluída e estava preocupada com o marido, né, o esposo, o que ela fez? Ela voltou para a Terra para novamente casar com o pai de André Luiz e ia ter duas filhas. Sabe quem seriam as duas filhas? As duas amantes do pai dele. Para poder romper esse emaranhado familiar, para reajustar, dar uma oportunidade para os três, não para ela, porque ela já tinha perdoado o marido, mas ela foi encarnar por amor, para poder ajudar os três, fazer com que os três diminuísse esse conflito. É possível sim, e isso ocorre sim. E a nossa ligação familiar, ela está presa realmente a compromissos não resgatados de relações anteriores. Isso ocorre sim. Nossos filhos, nossos netos, nossos maridos e esposas são pessoas que nós temos que resgatar de alguma maneira, muito ou pouco, algum conflito que nós deixamos. Perfeito. A Rosana agradeceu pela explicação, a Delmira falou que o visual está lindo, Santos, cidade linda, né? Ele é apaixonado pela pessoa. Seja bem-vinda. Eu também sou, adoro a minha cidade. Maria Valéria Carneiro está dando boa tarde. E a Ângela Caneu, ela falou uma coisa que é verdade. Hoje os velórios são mais tristes. Devido à pandemia, poucos encarnados, muito mais desencarnados. Porque... Primeiro que eles não permitem que vá os encarnados, né, devido à pandemia, não pode ter aglomeração, nada. Mas a estrutura dos espíritos está ali presente. Independente dos encarnados, né, não depende dos encarnados que um velório haja aquela presença, o auxílio àquele espírito. Com certeza. Eu quero mandar um abraço para a Nina Caneu, uma grande amiga, ela é lá do Ismênia de Jesus também, uma excelente palestrante. E faz um trabalho maravilhoso aí na sociedade como um todo. Então, meu abraço, é muito bom ver você aqui na nossa live. É uma honra ter você na nossa live. Agora, Ângela, você tá certíssima. Mas, na realidade, eu vejo como um ensinamento para nós. Né? Jesus nos falou assim, deixai os mortos para os mortos, né? E veio o vivo. É assim. Porque, na realidade, a gente está... lógico, perder um familiar, uma pessoa que você viveu anos, né, e de repente você achar que nunca mais vai ver, pelo menos fisicamente você não vai mais ver, não vai mais tocar, não vai mais abraçar, não vai mais beijar, né? Então é muito triste, e a pandemia veio aí para dar uma refreada realmente, mas o Zé tem toda a razão e a gente não vê, mas esses espíritos estão super amparados na questão do desencarne. Estão amparados, a gente não percebe, e até eles mesmos, muita gente não percebe, mas ninguém desencarna assim, ó, pronto, acabou, morri agora, estou sozinho, o que eu faço? Não, o desencarne, ele é lento, ele é gradual, assim como a concepção, veja bem, assim como o nascer é gradual, porque o pessoal fala, a concepção, ela está quando o esperma fecunda o óvulo ali, é a concepção. Não, a concepção não é ali não. A concepção é quando um pai na espiritualidade e uma possível mãe, possível pai, possível mãe, aceitam o meu pedido de reencarne. Porque não é fácil não, viu? Não é todos que são aceitos. Segundo o próprio
Humberto de Campos, Lampião está até hoje, não sei se hoje ainda está, já estava há mais de 50 anos procurando uma mãe e nenhuma delas queria ser mãe dele, porque é um karma muito pesado e a energia, porque é assim, é toda uma coisa complexa, né? Porque para você encarnar, você precisa, o teu quanto de energia molecular tem que estar afim com a sua mãe e com o esperma do seu pai. Olha, parece coisa, existe, que nem o Zé muito bem lembrou, existe um laboratório, existem técnicos especializados para poder fazer o processo reencarnatório. E quando o esperma sai do homem, que ele começa a buscar a trompa de falópio, né, o óvulo, aquele esperma é monitorado, fica um técnico ali monitorando. É esse esperma que tem que ir para poder preparar aquele ser encarnado. É muito complexo. E o desencarne é a mesma coisa, leva dias, semanas e às vezes até meses, de acordo com a necessidade do desencarnante. Não é tão simples como o pessoal não, acha. É muito complexo. Não é complicado, tá, gente? Não é complicado. Ele é complexo. É muito complexo. A própria Ângela o Caneu fala o seguinte: muitos desencarnados, até do assunto que estávamos falando, muitos desencarnados se aproveitam da fragilidade dos entes queridos. Sim, com certeza. Muito bem colocado hoje, é verdade. Vamos derrubar um mito aqui? Você vai ter que falar se é mito ou é verdade. Então, que responsabilidade. Essa questão que eu ia falar que agora que eu não lembrava, me veio à mente assim: espírita não vai ou não gosta de ser cremado, porque na cremação é possível que ele sinta o fogo pegando no corpo dele. A cremação, já escutei de espíritas falando exatamente isso. Não, cremação não. Eu prefiro ser enterrado. Cremação não, que de repente eu não estou preparado, eu não estou em condições, e de repente eu posso sentir. Afinal de contas, isso é mito ou é verdade? Se você é espírita, né? Se diz espírita, eu ainda não sou, estou tentando ser, estou aprendendo, estou buscando ser um dia, quem sabe, cristão principalmente, muito mais cristão do que espírita, mas tá difícil pra caramba, vou levar acho que mais 1000 encarnação, mas é mais ou menos, se diz ser espírita, no mínimo leu as obras de Kardec, pode até não ter assim entendido, pode não ter aderido, mas não leu as obras de Kardec. Porque nós acabamos de ver ou mesmo, se ele tem alguma dúvida e ouvir a questão desse de hoje, ele vai ficar tranquilo. Porque aí diz que o espírito não sofre dor nenhuma após a morte. Não tem dor, não sente nada. Um espírito esclarecido não sente nada. Ou seja, só sente a dor da morte, da cremação. E muito pior que a cremação é você sentir os vermes lhe comendo. Eu acho que é muito pior. Porque essas pessoas que sentem esse processo de degeneração orgânica são aqueles que estão muito presos à materialidade. São pessoas gananciosas, são pessoas orgulhosas, são pessoas sem escrúpulos, que fazem qualquer coisa para ter muito mais do que ser. Então, se um espírita se diz espírita, leu pelo menos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ele não vai se preocupar em ser cremado. Porque todos nós sabemos que o desencarne, ele é gradual, 24 horas, o fluido vital é assim, o desencarne, o laço, o cordão de prata, cordão de ouro, ou seja, laço fluídico, o nome que tem, ele se rompe assim, pum, rompeu. O espírito está livre. É como se fosse um papagaio. Você está empinando o papagaio e de repente a linha corta. Acabou. Aquela linha daqui caiu, o papagaio vai embora. É a mesma coisa. O cordão vital, o que faz a ligação do espírito com o perispírito e do perispírito com o corpo físico, quando ele rompe, os laços perispírito e espírito está livre, ele vai embora. O corpo físico fica ainda com o tempo. Uns falam 24, outros falam 72 horas, eu não sei. Eu já ouvi falar 72 horas. Então, cada um fala uma quantidade. Tem lógica isso? O fluido vital. O fluido vital. Fluido vital, sim. Fluido não, vital. Eu digo no tempo. O tempo. Não, o tempo eu já acho que é variável. É variável. Por exemplo,
O fluido vital, ele é o nosso combustível para o organismo funcionar. É o meu carro. O Newton vai daqui para o Rio de Janeiro. Então eu vou rodar 600 quilômetros, preciso de tanto de combustível. Eu ponho para rodar 600 quilômetros. Tá? Se eu errei o cálculo e de repente... ou eu fiz outro caminho, assim. Eu fiz outro caminho que gastou mais, ou que gastou menos, se sobrou combustível no tanque e eu não vou usar mais esse carro, diga assim, só que seu carro é descartável. Você só vai daqui para o Rio, vai chegar lá, você não pode pegar mais um carro, é descartável, vai ficar lá. E eu enchi o tanque e ficou lá mais uns 10 litros, 15 litros. E agora, o que eu faço com esse... Não vou usar o carro não vai andar mais. Aí vem o cara, moço, posso pegar o seu combustível e pôr no meu carro? Né? Isso assim, falando uma metáfora, vulgarmente falando. Mas aqueles que estão desencarnados ficam ali, e ficam brigando pelo fluido vital. Entendeu? Então, vamos lá. Isso é mito ou é verdade em relação ao que você está falando? Os espíritos, sabendo de que durante a sua vida você colocou e mostrou vontade de ser cremado, eles vão até o teu encontro e tiram o resto do fluido que está faltando, eles auxiliam na retirada desse fluido. Isso é mito ou é verdade? Eu quero ser queimado e ter ainda fluido vital? Eu já manifestei durante a minha vida que eu quero ser cremado. Tá. Segundo, já escutei... Mas eu ainda tenho fluido vital? Ainda tenho fluido vital. Eles vão lá e aceleram o processo de retirada. Isso é possível? Olha, eu vou dizer bem do fundo do meu coração, não sei. Não sei se é possível ou não. Eu avalio dentro daquilo que eu penso. Normalmente, o correto, o nosso correto seria mais ou menos assim. Eu tenho fluido vital para viver do 0 aos 83 anos. Para fazer isso, e não fazer isso. Se eu fizer isso e não fizer isso, eu vou até os 83 com esse fluido vital. Porém, se você fizer isso aqui, você já não vai com 83, você vai ter 81, 82, entendeu? Ou então, que nem o próprio Chico, por exemplo, ele pediu uma moratoria, ele tinha um projeto, que eu não lembro qual é agora, o Geraldinho sabe, um projeto para que ele precisaria de mais 10 anos de moratória da vida dele. E ele pediu para Jesus, né, através dos seus mentores, Emmanuel intercedeu, e deram mais 20 para ele. Mais 20, em vez de 10, deram 20. Então ele recebeu, assim, um combustível a mais, um fluido vital a mais, para poder viver mais 20 anos. Então, baseando nisso, a minha visão particular, eu acho assim, que eu falo, na minha visão, se eu diz que eu quero desencarnar, eu quero ser cremado, né? O fluido, e de repente eu desencarnei, que parece que acho que 24 horas, você tem... 72. Para desencarnar? Não, para queimar. Tem um período, tem um prazo também, não tem? Eles dão 72 horas por conta deles, o prazo. Mas a maioria dos espíritas pedem 72 horas. Mas o prazo para queimar é 24, de 24 em diante. Então, é que eu estou falando. Nesse projeto, eu acredito assim, vai haver um fluido vital. Se eu fui uma pessoa a nuvem de espírito que me acompanha todos os dias forem espíritos esclarecidos, esse fluido vital vai ser utilizado nos laboratórios para fazer tratamentos espirituais, né? Porque a espiritualidade não é porque são espíritos evoluídos que conseguem interferir na minha vida orgânica, não é assim que funciona. Precisa de alguém para poder ceder o fluido para mexer nos nossos órgãos. É assim que funciona. Ou um plasma, né? É um plasma. Eu já escutei muito isso. É um plasma. Que existe esse processo Sim. de aceleração dependendo da condição. Isso. Agora, é mito ou é verdade dentro até da pergunta da Maria Lúcia Oliveira Neves? A Maria Lúcia. Na realidade não é uma pergunta, ela fez um comentário e aí eu jogo isso. Suicida não pode ser cremado? A pessoa que é suicida, ela não pode ser cremada? Bom, primeiro que o suicida... ele normalmente, principalmente suicida, né? A Ivone Pereira tem um livro maravilhoso, né? Conto do suicida, dos suicidas. Normalmente, quando suicida, eles ficam completamente
desorientados. Muitos poucos mesmo, eles ficam no corpo físico. Eles vai se dar um tiro na cabeça, ele se perde, aí ele sai correndo, vê aquele sangue, só vê o sangue, muitos poucos. Agora, em cima dessa situação, não é que não possa ser cremado. Ele vai sentir o corpo queimando? Eu acredito que não. Sinceramente acredito que não. Porque se ele tentou tirar a própria vida, ele não vai estar presente no corpo físico. Não vai estar presente junto com o corpo físico. Isso é uma visão particular minha. Eu gostaria de vocês colocarem. Isso vai dar controvérsia. Se você não concordar, se você discorda, por favor. Fique à vontade. Eu acredito assim. A gente está falando de uma forma geral. É difícil. É difícil. Esse é um processo muito subjetivo de cada situação. Né? O apego, o fato de você permanecer ali preso ao corpo. Mas concorda comigo que o suicida ele não tem apego ao corpo? Porque eu falei, tudo isso que nós estamos conversando é paradigmas, né? Talvez ele não tenha noção, consciência disso. Mas o que nós estamos falando é um efeito, não é a causa. Ou seja, ele acaba ficando ali preso, né, pela situação. Ele está ali presente. O estado do suicida é um estado de perturbação. Sim. E a perturbação, às vezes, não permite que ele, por exemplo, saia, que ele se desloque ali do corpo. É isso que eu quero dizer. Esse estado de perturbação é um estado assim. Ele continua ali no mesmo lugar. Mesmo porque, gente, é assim, criou-se um mito muito grande em cima do suicida, né? O pessoal fala assim, é suicida, vai pro umbral, vai pro vale do suicida. Não é bem assim que funciona, não, viu, gente? Cada caso é um Cada caso é um caso, e muitas vezes aquela foi um surto, né? O espírita tem mania disso. O espírita tem mania de colocar, né, regras. Não, se for suicida vai fazer isso. Mas a gente sabe que existem. Por exemplo, nós falamos isso na sexta-feira passada. Foi sexta passada que nós falamos que tem pessoas que acham que aquele caso do André Luiz, por exemplo, não poderia dar uma conotação à palavra suicida. E sim, assim, ele usou mal do corpo e tal, mas não a um suicídio inconsciente. Lembra? Nós falamos sobre isso? E tem outros que já acham que é. É voluntário, né? Então não tem regra, não tem regra. É que foi dito pelo próprio André Luiz, né? Por isso que a gente está comentando, mas eu também acho. A gente tem que separar, porque inclusive existe suicidas que foi uma consequência, foi um surto, não foi algo planejado, foi uma coisa. Então, por isso não tem regra, não tem regra. Não tem regra. A Maria Lúcia, inclusive, está falando isso. Há diversas situações no caso dos suicidas. Existem os méritos e os deméritos. Sim, isso, é verdade. Isso. Então, vamos. Por isso que eu perguntei se é mito, é verdade. Porque a gente tem mania de colocar regra. Eu particularmente, assim, eu particularmente não vejo a situação de não ser cremado. Pode até a família falar assim, sei lá, foi num. Entendeu? Mas eu acho que, para mim, é mito. Olha, a Carla Renata Capasso, a Renatinha, ela falou assim, minha mãe foi cremada. Como ela nunca mencionou nada a respeito, eu autorizei. Fiquei com essa decisão remoendo em meu pensamento. Sei que minha mãe está bem no plano espiritual. Minha mãe era kardecista. Não é por ela ser kardecista, né? Porque isso é uma determinação mas do já nome. tem um esclarecimento. Ela já tem um esclarecimento, exatamente. Pode ser budista, pode ser... A Cláudia Ribeiro está falando assim, é um assunto muito amplo, mas a explicação de vocês está ótima, muito clara. Obrigado, Claudinha. A Cleodete Ortega Pereira fala, eu acredito que se é tudo programado pela espiritualidade, há pouca margem para enganos. Programado? Aí é que nós... Essa palavra programada é meio complicada. Claudete, né? Claudete, Viu, Claudete? Aí que acho que a gente, às vezes, eu tento lutar contra isso, eu particularmente, para mim, né? Quem programa nossas vidas somos nós. Eu programo minha vida todos os dias, quando acordo, quando durmo, e quando penso, quando eu ajo. A espiritualidade, ela se programa para nos atender dentro daquilo que é permitido para eles. Tá? Porque assim, os enganos são nossos. Então, não funciona assim, não. A espiritualidade, eu escuto muito isso, a espiritualidade resolve, não é assim, não.
Por isso, por a gente achar isso, que o nosso mundo está meio complicado. Se nós acordarmos para nós, porque nós estamos sempre achando que o outro tem que resolver o problema, né? Que funciona. Então, a programação, ela funciona assim. Eu estou programado para desencarne. Eles vão me orientando, ó, você vai desencarnar, ó, faça isso, faça aquilo outro, vai estudando. Quando você dormir, vem cá comigo que eu vou te levar num local para você estudar. Isso. Vai ter uma palestra de fulano, eu quero que você veja. E assim por diante. Você na espiritualidade, você vai estudando. Vai lá e eu vou... é verdade, é assim. Vem cá, deixa eu te mostrar um local bacana. Ó, isso aqui você vai ser atendido aqui, ó, nessa colônia, assim por diante, que você estava doente. Ó, esse aqui vai ser teu médico quando você estiver aqui. Vai te apresentando as suas possibilidades. É assim que funciona. Agora, se no meio do caminho eu falo assim, não quero nada disso, não. Então não seria programação, seria expectativa. Eu tenho uma expectativa de chegar a fazer, né, de tais coisas. Sim. Agora, do meio do caminho tem várias vertentes. Tem a ajuda dos espíritos, tem todo conhecimento que você vai adquirindo. Mas tudo depende do nosso livre-arbítrio. Depende da gente, não depende dos espíritos, depende da gente. Verdade, é isso aí. A Maria Lúcia está falando que os alcoólatras são suicidas inconscientes. Né? Os drogados também, né? Assim por diante. A Elis Patrícia falou, quero levar a sério a mediunidade. Antes de você levar a sério a mediunidade, você tem que trabalhar você, né? A forma como você está levando a sua vida e tal. Não adianta... mediunidade é uma particularidade nossa. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Falta a gente trabalhar, né? Então não adianta trabalhar a mediunidade e continuar do jeito que estamos. Usar da mediunidade como uma ferramenta de melhora, né? E não apenas de uso. Sim. Tá? Mas parabéns. Falei errado, não falei? Não, e outra coisa, parabéns pela sua iniciativa, sua atitude, parabéns pela sua decisão. Eu acho que é bem assim mesmo. Porque quando você fala assim que você quer levar a sério a sua mediunidade, você automaticamente está querendo se observar, né? Se vigiar, como Jesus falou, para se tornar uma pessoa melhor, para que essa ferramenta seja construtiva. Parabéns, minha amiga. Parabéns mesmo pela sua atitude. É isso aí, gente. Nós estamos chegando, nós passamos um pouco do horário, até porque começamos um pouco mais tarde. Nesse momento são 15h25, 3h25 da tarde. Eu quero agradecer a presença de todos. A Elis Patrícia está falando assim, professor, me perdoe por pergunta. Minha avó faleceu de infarto e eu não esperava que ela iria para o mundo espiritual. Você é assim, sabe, os familiares é o que são pegos de surpresa. Nós, familiares, somos pegos de surpresa. Mas para quem desencarnou não foi não, viu? Ela já sabia que ia desencarnar. É que quando a gente está no nosso mundo terrestre, né, nosso mundo físico, a gente tem um apagão, né? Tem um botãozinho lá que diz assim, off. A gente fica em off. Né? E não lembra de nada. Tem umas sensações, já reparou que a pessoa fala assim, caramba, mas ela estava tão estranha essa semana, fez tal coisa. Não tem isso? É muito assim? Tem, sempre tem. Então, porque nós temos aquela sensação, né? Mas, quando ela sabia que ia desencarnar, ela sabia com quem que ela ia encontrar, ela sabia das coisas que tinha que fazer, como fazer. Com certeza. Nós somos pegos de surpresa, né? Alguns, porque muitos de nós também, como nós dormimos, na espiritualidade, fala assim, olha, lembra, sua avó vai desencarnar daqui a uma semana, viu? Você sabe disso, né? Eu lembro, é verdade, não sei o quê. Aí a gente volta, off, não lembra. Não lembra. Gente, só para lembrar novamente, mais uma vez, nesse finalzinho, eu gostaria muito que vocês assistissem o espetáculo da Cícera Carmo, do Vida Santos. Foi gravado conosco a peça da Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Linda peça, né? É maravilhosa. Você quer se emocionar? Pega terça-feira à noite, às 20 horas, assiste conosco. Aí, ó, estão todos aqui do lado, vocês vão ver todas as redes sociais. Vocês vão adorar e talvez até chorar, se emocionar mesmo, tá? É uma peça feita com muito dentro da alma, né? A Cícera ela joga a alma dela em cima, por favor. Ela incorpora. Né? Assistam, por favor, vocês vão gostar muito, tá bom? Não esqueçam, então, mais uma vez, da USE, né? Não sei se é esse sábado ou outro, né? O Fernando Guimarães, o Davidson Lemela, Eulália Bueno, dia 24, dia 31 e dia 7 de novembro, tá? Fera, transmissão
das redes aqui do Seara de José e das redes da Caridade também, do Luiz Monteiro de Barros, tá bom? É muito bom, eu só estou repetindo rapidamente para vocês não esquecerem. A Elis Patrícia, só para terminar aqui no finalzinho, fala a verdade, estou primeiro me educando para depois ir na casa espírita. Perfeito! Muito bem. É isso. Se todos pensassem assim, né? Nós lutamos para isso. Alcina Medeiros falou, foi muito bom o estudo. Professora Alcina, muito obrigado. Parabéns, professora. Eu gostaria de ter sido seu aluno, professor Alcina. Não sei não, será que seria bom você me falar que ele foi aquele que sentava no fundo da Mas casa. eu fui mesmo. Para quem não conhece aqui em Santos, o Colégio Santista, eu fui terrível. Os padres lá, o pessoal não me aguentava. Olha a encrenca que tu ia entrar, auxílio, eu fui terrível mesmo. Hoje eu estou pagando, eu estou aqui justamente para poder compensar. Até parece, né? Até parece que funciona assim. Júlia Ferrari, você entrou agora, que pena, Júlia. Assiste, volta aí depois, nós vamos terminar. Você vai gostar bastante, tá bom? A Delmira Ciccone Moutinho falou, já assisti ao vivo, recomendo. A Delmira assistiu a peça da Madre Teresa, né? Tá bom? Gente, um beijo no coração. Vocês têm agora parece que é o Beni Coquito de novo, você trouxe, né? Você trouxe o Beni Coquito de novo? Ele tem umas mensagens maravilhosas. Essa do Beni Coquito, ele vai contar a história dele. Ele vai contar a história dele. Assistam, é muito interessante. E assine o Face dele, que vocês vão gostar. Tem também mensagens maravilhosas lá. O Beni tem uma história muito legal. Para quem não conhece, quem é de fora de Santos, Beni Coquito é um locutor muito conhecido aqui em Santos, muito querido, muito carismático. E também é um orador espírita, entrou para a doutrina aí há alguns anos atrás. E é uma pessoa muito especial e ele tem uma história de vida, né? Ele que faz cerimonial, ele fala bem, né? Então a gente vai poder aproveitar isso nesse momento. Assistam, porque vocês vão gostar muito. Sintam-se abraçados e acolhidos. Um beijo no coração de todos. Uma excelente semana. Sexta-feira que vem. Estamos aí. No horário? Horário pontual, sem a madruga quebrada. Nem que você pegue o helicóptero e venha. E não esqueça de comprar o pão da Delmira. Não, é o pãozinho. Hoje é o dia do pão. As instituições têm aquele cartazinho aparecendo lá na frente, então 30% para as instituições. Pessoal do Campo Grande, a Pinheiro Machado está fazendo isso. Olha lá. Vou lá comprar pão, meu. Compra lá na Pinheiro Machado para vocês poderem ajudar a Casa da Vó Benedita, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus, gente. Um beijo. Fica com o coração. Mais de 25 anos de rádio, tive muitas alegrias. Os meus 3 filhos nasceram durante o tempo que eu estava no rádio. Os meus 2 livros nasceram durante o tempo que eu estava no rádio. Um deles é... Beni Coquito. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acesse